Olá, estamos aqui para mais um vídeo da série Socioantropologia da Corrupção no Brasil. Neste vídeo eu queria antecipar alguns detalhes que eu devo trazer no próximo vídeo, né, que darão abrangência ao tema da corrupção no Brasil. Até porque a própria mídia hoje ela tem, né, de certo modo, feito fazer valer a informação nesse sentido, né? Eu estava assistindo a alguns programas, a TV Fechada, a TV Câmara, a TV Senado e a TV Justiça, de onde eu extraí algumas matérias muito importantes de alguns especialistas que transmitiram informações sobre gestão pública e gestão privada, né? Essas informações desses especialistas em gestão pública e gestão privada, ou seja, em contrapartida, podem ser usadas como um método de se trabalhar uma nova forma de inibir a corrupção nas repartições públicas, né? E a adoção dessas medidas seria muito importante para tratar essa socioantropologia nociva, né, que tem corroído a nossa nação. Ou seja, em contrapartida, saímos de uma ditadura, reclamávamos da truculência da ditadura, viemos para a democracia, manifestamos nosso apoio à democracia, manifestamos o nosso repúdio à ditadura, que de certo modo tinha sentido, mas em contrapartida acabamos abrindo ala para que a escória da política, a escória da corrupção ganhasse corpo no nosso país, né, nesse período de democracia em que vivemos, né? Esse material, eu como blogueiro, o que eu quero é falar para as pessoas e dar a minha contribuição como cidadão comum, né, trabalhador, né, e repudiar esse estado de coisa, né. Estou aqui com uma matéria do jornal, né, sobre o presidente do Senado, que está sendo acusado, né, de falta de decoro parlamentar. Está aqui o texto, na matéria do jornal O Dia, quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Como vocês podem ver, né, a manifestação, né, a manifestação contra o presidente da Câmara, continente de manifestação a partir do imbróglio da informação de que houve, né, perjuro, falsidade, não, afirmação falsa, né, de sua parte. Eu estou também com um artigo aqui do jornalista Aristóteles Drummond, um artigo muito interessante. O título do artigo é o seguinte: Coragem e coerência sem delação premiada. Drummond, ele expõe a seguinte premissa: em meio a essa avalanche de atos de corrupção, de descaso pelo interesse público, do mau uso da política e dos partidos, do festival de delações e de conclusões espúrias que afrontam o senso comum, um personagem tem sido esquecido, apesar de seu papel como detonador de todo o processo de limpeza na política brasileira. Trata-se do ex-deputado com 7 mandatos, Roberto Jefferson, daqui do Rio, que denunciou o esquema de compra de votos por parte do governo Lula. Contra ele nada se provou em caso de corrupção. E foi de sua iniciativa a informação de que recebeu para seu partido significativa importância. E mais, entre os políticos condenados, ninguém tem tido postura mais digna, correta e discreta do que ele. Inclusive teve sua vida em risco ao estar na prisão sob tratamento de grave doença, hoje controlada. Sua respeitabilidade na classe política ficou intocada. Cabe recordar aos mais jovens que Roberto Jefferson começou como advogado e comunicador na televisão, com o programa pioneiro O Povo na TV, de onde partiu para os mandatos, sempre bem votado e em
em campanhas modestas sua marca no meio político e nos municípios em que foi votado, sempre foi a da lealdade e da coragem, que eu digo ao senador Fernando Collor. Líder e presidente do PTB, Roberto Jefferson, sempre foi do Centro Democrático, formado com Milton Reis, Roberto Cardoso Alves e Jorge Leite. O grupo denominado Centrão, depois de anos em regime fechado, cumpre pena em regime aberto, em impecável comportamento. Na Lava Jato, nem foi citado. Teve a coragem de, em memorável entrevista à jornalista Renata Lopretti, denunciar a trama diabólica que queria entregar o Brasil a um projeto cujo objetivo visível era nossa integração ao grupo dos países bolivarianos. E o invisível de promover o enriquecimento ilícito dos detentores do poder e seus amigos especiais. Não fez acordo de delação, como virou moda, e denunciou correndo todos os riscos. Ao olhar a lista de condenados, cumprindo pena, outros tantos indiciados, não é justo deixar de fazer justiça a um político coerente, que, entre qualidades e defeitos, tem dado importante contribuição ao Brasil ao longo da carreira, que, aliás, não está encerrada. Matéria esta, segundo o ponto de vista do brilhante jornalista Aristóteles Drummond, sobre a qual não cabe aqui discussão, né? É um artigo de um jornal respeitado, mas uma coisa que chama atenção, né, nesse artigo, ou seja, realmente a questão da coragem e da incoerência, ela pesa, né, em termos da adoção do parâmetro da personalidade do elemento. Ou seja, por mais que haja alguns equívocos ou alguns simulacros no trato dessa questão, eu também sou de opinião de que a verdade, a marca da verdade, seja em quais sejam as circunstâncias, ela tem valor conclusivo no que tende aos ajustes de uma determinada questão, como esta, que é tão grave, que é a questão da corrupção, né? E esse ajuste só pode acontecer pela verdade, né? A verdade ampla e irrestrita, ou seja, a verdade consubstanciada por elementos. A verdade, ela possui elementos. Tem que haver elementos que consubstanciem, que realmente haja fórum de verdade em tudo aquilo que eu estou dizendo. Eu não posso acusar ninguém, né, se eu não tenho provas. Eu não posso, de modo algum, estabelecer um parâmetro de discussão baseado no meu ponto de vista. Eu não posso. Né? Se eu persigo a verdade, se eu quero a verdade, eu vou me firmar na verdade, por mais que o meu oponente, né, o meu antagonista, por mais que ele não compartilhe o meu ponto de vista, mas se ele detém a substância da verdade, eu vou compartilhá-la. Então fica de lado a questão pessoal, fica de lado a antipatia, porque o que se busca e o que se procura é a verdade. Nós temos que deixar de lado as animosidades políticas, que é uma questão também comum, né? E deixar de lado também o paradoxo, né, da hipocrisia, que a hipocrisia ela é um grande paradoxo, ou seja, em determinado momento o debate ele torna-se um palco de disputa política. O cara ele quer se promover. Então, quer dizer, ele se aproveita de um desfecho político, de uma circunstância, de uma denúncia, de uma coisa sensacionalizada, e ali ele se promove como se ele fosse o justiceiro. Nós temos que saber separar essas duas coisas, né? O cara pode muito bem vir a público, trazer uma informação relevante, mas por mero interesse político pessoal, de promoção pessoal. A partir do momento que ele atingir o seu intento, eu tenho certeza que uma grande parcela irá se calar. Né? Que a questão, a princípio, é de promoção pessoal. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quer dizer, nós não podemos estar diante de um teatro de fantoches, né? Criados numa garagem de bobagens. Né? Ou seja, essas incisões elas têm que ser levadas em conta e a coisa tem que ser bem consubstanciada. Por exemplo, aqui outra matéria aqui, né? Câmara decide gastar 400 milhões em obras. Isso é matéria do dia 29/10.
Um universo onde estão sendo realizados ajustes, né, fiscais, contenção de despesa, né? Os mesmos elementos que estão trabalhando na construção do ajuste fiscal, da mensagem de contenção de gasto, esse mesmo grupo encabeça essa questão aqui, ó. Entende? É uma questão muito complicada, né? Se falar de corrupção, de contenção de despesa, de ajuste fiscal, de aumento de carga tributária, de aumento de impostos, de cobrança de CPMF, nesse universo político, né? Que é completamente paradoxal. Então, quer dizer, são os dois lados de uma mesma moeda, né? O mesmo grupo que clama pelo ajuste fiscal, que clama contra a nova implementação do CPMF, da cobrança do imposto do CPMF, esse mesmo grupo já vem com outro projeto, né, em cima desse universo de discussão, já com esta plataforma aqui que vocês mesmos podem ver, observar. Ou seja, serão gastos para a construção de novos gabinetes para deputados, né? Ou seja, garagens, lojas e lanchonetes. Ou seja, como diz o artigo, né? Na contramão do ajuste fiscal, né? Isso foi uma decisão, né, tomada em conjunto, né, pela Câmara dos Deputados, né, nesse universo. Quer dizer, então é um paradoxo, é uma coisa muito difícil de você discutir, é uma discussão que, né, ou seja, é um teatro de bobagens, né, você discutir essas coisas nesse universo, né. Aí, se nós viemos a público para falar contra a corrupção, né, contra os elementos da corrupção, a quem ela interessa, a quem interessa combatê-la, qual é o interesse daqueles que discutem o assunto, por que está sendo usado esse palanque para se falar de corrupção, para se falar da Operação Lava Jato, a corrupção na Petrobras, ou nós estamos diante de uma atitude nacionalista, né, para que possamos libertar esse país da corrupção, ou estamos diante de um teatro, de um palanque político, né? É uma gangorra política construída em cima, né, desta situação. Esta incisão, ela vem definir uma das socioantropologias da questão da corrupção, né? Ou seja, teatro de fantoches, né? Cria-se o teatro de fantoches em cima do povo, e o povo, né, na contramão, né, é subliminarizado, né, nessa discussão, né? Então a coisa, ela não pode seguir por esse caminho, né? A discussão ela tem que ser um pouco mais séria, a coisa tem que ser mais arraigada, o povo tem que tomar partido mais profundo, né? Ou seja, não é uma mera discussão política que está sendo tratada, é uma questão de segurança nacional, é uma questão de cidadania do país, né? Porque vivemos num histórico, né, onde a saúde, o emprego, a habitação, eles estão, as verbas para esses empreendimentos públicos, elas estão sendo corroídas pela corrupção. Essa é a questão, né? Se nós queremos combater a desigualdade social, a exclusão social, se nós queremos combater a miséria, né, esse combate ele tem que necessariamente passar pelo combate à corrupção, que é fonte e origem desse caos aí instalado, né? Então, quando se fala de socioantropologia, nós estamos tocando na ferida mais profunda, nós estamos indo na origem do caos, né? A origem do caos, né? Isso está tão arraigado no país, no seio da sociedade brasileira, que as pessoas elas parecem que estão inertes, né, sob um torpor cultural, né, de mídia, né? Porque corrupção é coisa séria, né? E são as futuras gerações que vão pagar o ônus, como nós estamos pagando o ônus do que se passou lá atrás, nos últimos 30, 40, 50 anos, né, que a coisa vem rolando.
Né? Então é burrice. Burrice. Né? É burrice social tentar cortar um atalho dessa questão. Né? Burrice social. Né? Não pode haver um atalho nessa questão. Então, quer dizer, por que eu denominei de socioantropologia? Porque quando você determina o estabelecimento de um painel a partir de um ponto de vista que nos instiga à discussão, é sinal de que você tem revelações, você revela aquilo que você percebe, né? Ou seja, a percepção do caos social. Né? É uma questão histórica, isso é historizado, essa coisa está arraigada no seio da sociedade brasileira. Então, resta saber a quem isso interessa, combater ou não, ou deixar como está. Então, esse deixar como está já é uma questão elitista oligárquica. Né? É uma questão elitista oligárquica, porque alguém ganha com a corrupção. Eu perco, você perde, mas alguém ganha com esse estado de corrupção. Eu tenho certeza que alguém está ganhando muito com esse estado de corrupção. Né? Então, quer dizer, as oligarquias, elas têm essa revelação. Né? Se você observar, o país, ele está na mão de um grupo. De certo modo, por quê? Nós somos um país completamente latifundializado. Né? Nós temos ainda uma estrutura latifundiária profunda, é uma cultura desde a época do colonialismo, né? Quando o Brasil se tornou nação, né? Com o fico, né? De Dom Pedro, né? Isso aqui é um latifúndio, e esse latifúndio nasceu nas capitanias hereditárias, nos finais do século XVI, né? Não, foi aí que a construção do país, ela se estabeleceu sobre as capitanias hereditárias, e a fonte origem do latifúndio no Brasil se deu com as capitanias hereditárias, né, da colônia, né, no fim do século XVI. Né. Quer dizer, é uma questão socioantropológica. Nós sabemos que a cultura brasileira ela é mesclada, e bem mal mesclada, e não se discute isso para se colocar as coisas em seus devidos lugares. Né. E essa discussão ela passa largo, né? Até mesmo dos academistas. Né? O academismo brasileiro ele é muito parcial nessa discussão. Né? Porque é o teu negócio, a discussão ela possui uma retórica hermética. O cara não sabe do que se trata, né? Ele não entende a questão. Né? Porque essas incisões culturais elas estão arraigadas de modo a não serem inseridas no contexto do nosso cotidiano cultural. Né? O nosso cotidiano cultural ele é vago nesse sentido. Né? Em contraste, o cotidiano cultural do Brasil é carnaval, samba, futebol, né? E funk. Quer dizer, são coisas que têm que ser discutidas de modo a que o painel ele se abra, né? No histórico de entendimento da sociedade brasileira, né? E principalmente da juventude, os nossos jovens, né? Que são os mais carentes de conhecimento. Né? Vamos continuar, né, essa discussão no próximo vídeo. Né? Nós vamos estar falando ainda sobre esse parâmetro de socioantropologia da corrupção. Estaremos trazendo, né, a questão das fraudes, né, que ocorrem no Brasil, os grupos de fraude de internet, aqueles grupos que vendem dados sigilosos, né? Ou seja, é um histórico de corrupção muito grande, em várias camadas, né? E tudo com funcionalidade de ganhos exorbitante. Né? Espero que vocês estejam curtindo, né? E até o próximo encontro.